Olá pessoal, mais uma oportunidade pela Academia de Bombeiros, através do site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância semipresencial para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Então é isso, hoje a gente dá continuidade aí a produtos perigosos, a parte 2, onde a gente vai estar comentando sobre rótulo de risco. Então, na continuidade do nosso objetivo, que é identificar os materiais químicos perigosos, listar os cuidados a serem tomados quando do manuseio e armazenamento, com ênfase nos procedimentos em situações de emergência com materiais químicos perigosos. Ok? E o roteiro que hoje a gente dá continuidade, hoje a gente vai estar falando mais especificamente sobre o rótulo de risco, número de risco também, ok? Análise de informações, além de fichas de emergência, segurança de produtos químicos, o manual da ABQIM, que é o manual Proquímica. A gente vai falar o que significa esse manual, qual a importância dele. Equipamentos de proteção. Então, o sistema de identificação de transporte, que é realizado através do rótulo de risco, representado por uma placa losangular. Tá? Então, o RR ele é representado por uma placa em forma de losango e identifica o principal risco do produto. Então, a finalidade dele é identificar o principal risco daquele produto que está sendo transportado. Então, a gente na outra aula a gente mostrou nos veículos, onde ele é localizado, o formato. Agora a gente está falando das informações contidas nele, tanto no rótulo de risco, como a gente já tinha falado também no painel de segurança. Os números da classe ou subclasse encontram-se dispostos na parte inferior dos rótulos de risco. Então ele tem o formato losangular, e na parte inferior dos rótulos de risco é identificado o número da classe, ou se não a subclasse daquele produto. Okay? Então a gente vai falar o que significa, o que é classe e subclasse. Então a gente pode ver aqui, o formato do RR, e aqui os números na parte inferior. Quando ele é um número sem o ponto, a casa após o ponto, aqui ele é a classe. E quando ele é seguido de um ponto e mais um numeral, aí seria a subclasse. Ok? Então, o rótulo de risco, aqui as classes e subclasses encontradas no rótulo de risco. Então, vai de 1 a 9 as classes, e a subclasse, as subclasses, aí, por exemplo, a classe 1, que é relacionada a explosivo, vai de 1.1, a subclasse, até a 1.5. Isso é para diferenciar entre os explosivos características entre determinados explosivos. Então, a classe 1 relacionada a explosivo. A classe 2 relacionada a gases. A gente pode reparar que não tem subclasse na classe 2 de gases. Na classe 3 de líquido inflamável também não há subclasse. O que já não ocorre com a classe 4, que são os sólidos inflamáveis. Enquanto a 3 é líquido inflamável, a classe 4
é inflamável também, porém são os sólidos. E na classe 4 existem, né, as subclasses, ou seja, né, substâncias que possuem a característica de sólido inflamável, tá? Mas que também recebem outras classificações. Por exemplo, a 4.2 já não é um sólido inflamável, seria então a combustão espontânea. A combustão espontânea, então é classificada como 4.2, é da classe 4. E perigoso se molhado, se em contato com água, é a classe 4.3 dentro do rótulo de risco. Ok? Então aqui a principal característica da classe 4 é sólido inflamável, porém tem essas características de combustão espontânea e perigoso se molhado. Na classe 5 está relacionado a substâncias oxidantes, bem como peróxido orgânico e tóxico. Não, a última forma, né? Oxidante e peróxido orgânico. Então na classe 5 são os oxidantes, substâncias oxidantes, e os peróxidos orgânicos, representado através da subclasse. Então, quando for subclasse 5.1, está relacionado a uma substância oxidante, 5.2 a um peróxido orgânico. Na classe 6, já são os tóxicos e as substâncias infectantes. As subclasses identificam cada um deles. Então, se for 6.1, são as substâncias tóxicas. Se for 6.2, são as substâncias infectantes. Na classe 7, não existe subclasse, são as substâncias radioativas. Na classe 8, são as substâncias corrosivas. E na classe 9, são substâncias perigosas diversas. Tá? Então essas são as classes com as subclasses, identificado em um RR, em um rótulo de risco. Ok? Ainda continuando no sistema de identificação, quando a gente fala classe 1, está relacionada a qual substância? Substância explosiva. Se a gente falar 1.1 dentro dessa classe, são substâncias e artefatos com risco de explosão em massa. Tá? Então são artefatos perigosos. Aqui uma característica, quanto menor o numeral, a gente vai perceber, por exemplo, 1.2 são substâncias e artefatos com risco de projeção. É perigoso também. Porém, a 1.1 é explosão em massa. Então, quanto menor a subclasse, maior o risco. Tá? Claro que também tem uma característica diferenciada. Enquanto o de cima explode, o de baixo somente risco de projeção. A gente vai perceber, por exemplo, 1.3, os explosivos, classificados como 1.3, são substâncias e artefatos com risco predominante de fogo. Então esse aqui tem um menor risco, somente o risco de pegar fogo. Já 1.4 não apresenta um risco significativo. Então é isso que a gente está falando. Vai subindo a numeração, é menor o risco. 1.5 são substâncias pouco sensíveis. Okay? É importante a gente estar consciente de que no estudo de classes de produtos perigosos, a gente fala, todas essas informações aqui são importantes a gente conhecer, tá? Dificilmente a gente grava, decora, mas é importante, tá, esse estudo, porque caso você venha trabalhar com substância perigosa no futuro, tá, na sua área, aí, em qualquer empresa que você venha trabalhar, você vai saber consultar esse assunto, esse material. Então você tem lá a apostila para consulta. Quando você for consultar, você vai lembrar dessas informações. Então, é bastante informação? Nada é fácil. O estudo ele requer um empenho,
né? É uma aplicação, tá? Mas é importante entender. Então, por isso que a gente vai passando essas informações da melhor forma, né? Então, uma regra que a gente fala, quanto maior é o número, menos perigoso é, e ao contrário, quanto menor o número da subclasse, mais perigoso é dentro da sua classe. Agora, é importante gravar de todas essas informações, a parte mais importante é a classe. Por exemplo, classe 1 está relacionado ao explosivo. Aí, dentro das subclasses, vai determinar a característica específica dentro da classe 1, que são os explosivos. Ok? Então, temos aqui os rótulos de risco, né, com essa representação. Ele tem a classe embaixo e a subclasse logo acima. Ok? Então, a representação de 1.1 até 1.5, tá? Ainda, né, algumas literaturas ainda trata do 1.6, né? Aí são substâncias, né, da classe explosivo. Aqui é pouco usado, não é considerado. Por isso que a gente não comentou aqui. Ok? Continuando o sistema de identificação para o transporte. Classe 2, que são os gases, né? Então, classe 1 a gente falou que é explosivo, classe 2 são os gases. Característica dos gases, né? Subclasse. A subclasse, sendo 2.1, são gases inflamáveis, com risco de combustão. O 2.2 são gases não inflamáveis. Então, maior número, menor risco. Então, são os gases que não têm risco de combustão, de pegar fogo. Tá? E também não são tóxicos. O 2.3, né, já são gases tóxicos. Então, 2.3 são gases que não são inflamáveis também, porém, eles são tóxicos. Tá? E aqui é a representação através dos rótulos de risco. Ok? Tá. Então, continuando, a classe 1 a gente falou que é explosivo. Classe 2, gases, né? E classe 3 são os líquidos inflamáveis. E aqui é a representação. Como ela não tem, né, subclasse, tá? Então a gente já mostra direto, tá, o rótulo de risco para líquido inflamável. Só lembrando aqui, né? Pode ver que ele tem essas formas, essas simbologias aceitáveis, né? Para gases é isso que a gente mostrou aqui, né? Então tem algumas cores aí que são aceitáveis, tá? Que aí vai dizer, por exemplo, aqui, ó, essas cores aqui, ó, o não tóxico, não tem a subclasse, mas ele já vai informando justamente para facilitar, né? Então ele já está dizendo aqui, ó, gás não inflamável, não tóxico, ou se não gás inflamável, ok? Ou se não, gás tóxico. Então, nessas cores aqui, né, vermelho, seria considerada a classe 2.1, porém a classe não vai no rótulo. O verde seria a classe 2.2 e o branco é a classe 2.3, ok? Nos líquidos inflamáveis é a mesma coisa. Tá? Só a diferença aqui que ele pode ser usado tanto, como ele não tem subclasses, ele pode ser usado tanto a escrita na cor preta ou a escrita na cor branca. São as duas simbologias utilizadas aí. E agora, né, a classe 4, que são os sólidos. Ok? A gente fala, a classe 4, é importante gravar que somente são os sólidos. Aí vem a subclasse, dizendo se ele é inflamável ou não. Na classe 4.1 são as substâncias com risco de pegar fogo, são sólidos inflamáveis. Na classe 4.2 são as substâncias sujeitas à combustão espontânea, não são inflamáveis, mas são sujeitas
a sofrerem aí a combustão espontânea. A classe 4.3 são as substâncias que reagem em contato com a água, emitindo gases inflamáveis. Okay? Então ele não é inflamável, porém só emite gás inflamável. E também não apresenta característica de combustão espontânea. Então a 4.3 tem essa classificação. Aqui, né, há uma representação aí através do rótulo de risco para a subclasse 4.1, tá? Então quando ele é um sólido inflamável, ok? Aí ele diz aqui a nomenclatura. Então a escrita é em preto, o fundo em branco com listras verticais, né, 7 listras verticais e o número da classe, ok? Na parte inferior. Aqui as outras representações, né? Então, enquanto aquela é listrada para a classe 4.1, para a classe 4.2, tá? Aí ele recebe essas cores aqui, né? A escrita é em preto, tá? A parte superior branca, a parte inferior vermelha, tá? Só para a gente conhecer, e na parte inferior a classe correspondente. Então ele não vem o numeral 4.2 da subclasse, mas ele já diz qual é essa característica, qual a característica desse sólido. Okay? Então a característica desse sólido é a combustão espontânea. Assim como, né, esse rótulo de risco aqui azul, onde a subclasse dele, né, é um sólido, porém ele é perigoso quando molhado, quando em contato com água. Okay? Então isso é importante, né, para o bombeiro saber que nem todas as substâncias perigosas você pode usar o agente extintor à água em seu combate a um determinado incêndio. Okay? Subclasse 4.3, as substâncias que em contato com água emitem gases inflamáveis, né, quando molhado. Então, aí a simbologia, então branco ou preto a escrita, tá? Os dois rótulos aqui com ou branco ou preto, e o fundo azul com o numeral da classe na parte inferior, ok? Agora a gente fala da classe 5, que são as substâncias oxidantes ou os peróxidos orgânicos. 5.1 são as substâncias oxidantes. E a subclasse 5.2 são os peróxidos orgânicos. Okay? Então, os oxidantes são representados, né, pelo rótulo de risco amarelo, com fundo amarelo, escrita em preto, tá? Onde aqui sim ele vem com a numeração, né, da subclasse, ok? Então quando 5.1, né, vai estar aqui oxidante, 5.2 peróxido orgânico, né? Nesse caso aqui ele vem com a subclasse e ainda vem com a escrita, tá? Então são tipos de simbologia. Na classe 6 são as substâncias tóxicas ou infectantes. Eu aproveito para comentar que no final, tá, a gente vai estar passando mais uma aula, tá, falando sobre quais substâncias, tá, dando exemplos de quais substâncias para cada classe. Quais exemplos a gente tem aí no dia a dia. Vamos falar assim, produto perigoso, né, a gente fala no dia a dia, mas constantemente, né, nas rodovias aí estão sendo transportadas essas substâncias, né? Então a gente fala no dia a dia, não que a gente constantemente está se deparando, mas a gente na atividade de emergência, a gente pode se deparar com qualquer uma dessas substâncias. Então a gente vai mostrar alguns exemplos, né? A principal é gravar características.
né? Características de reação com água, características de vapores, de gases inflamáveis, que é o que a gente está comentando. Então, por exemplo, a característica da classe 6 é ser substância tóxica, né? Então, é uma característica perigosa quando em contato. Então, por isso que tem que estar protegido. Então, para a classe 6, né, por isso dessa sinalização. No rótulo de risco você verificar classe 6 é uma substância tóxica. Ou em contato, né, com qualquer meio de infiltração no seu organismo, né, que são os meios através da pele, via oral, né, são meios aí de contaminação. Então, por exemplo, a classe 6 tem esses riscos. Aí a classe 6.1 são as substâncias tóxicas, podem intoxicar quando inaladas. E já a 6.2 são as substâncias infectantes quando é em contato com essa substância. Okay? E aí 6.1, né, representado através do rótulo de risco, tá? São as substâncias tóxicas. Tá? E aí a simbologia, né? Tem uma caveira aqui quando a substância ela é tóxica. Ou se não, esse desenho, tá? Para substâncias infectantes. É uma representação de infecção, né? Uma simbologia para infecção. Então, são substâncias com essa característica. Na classe 7 são as substâncias radioativas. E aí segue-se essa simbologia, né? A simbologia conhecida aí nuclear, né? Então tem algumas classificações dentro dessa classe. Por exemplo, radioativa tipo 2, tá? O nível de radiação é intermediário. Ou nível, né, o tipo 3 é nível de radiação grande, alto, né? Ok? Nível de radiação alta. Então recebe essas categorias aqui, né? Dentro da classe de substância radioativa. Então a radioativa, né, categoria 2, né? Lembrando que a simbologia, a parte superior é em amarelo, o fundo é na cor amarela, as escritas e o símbolo na cor preta, e da metade, né, para a parte inferior na cor branca. Ok? Então essa é a simbologia para substâncias radioativas que correspondem a substâncias, né, produtos perigosos da classe 7. Da classe 8, na classe 8 são as substâncias corrosivas, tem a sua característica de provocar corrosão. Substâncias corrosivas, né, na classe 8, utiliza-se essa simbologia em branco e preto, com a escrita em branco, né, e aí vem a classe na parte inferior. E aí a simbologia, né, de que substâncias corrosivas, né, é representado, né, por um líquido pingando de 2 recipientes de vidro e atacando uma mão em um pedaço de metal. E o metal aqui, né, sofrendo essa corrosão, essa reação, né? Ok? E na classe 9 são as substâncias perigosas diversas. Aí são substâncias não classificadas dentro das 8 classes anteriores, entra na classificação de classe 9. E aí a simbologia da metade para a parte superior do rótulo de risco é listrado, tá, em preto ou branco. Preto e branco. E da metade para a parte inferior do rótulo de risco é somente a cor branca com um numeral na parte inferior. Ok? E, né, com isso a gente falou aí sobre as 9 classes existentes de produtos perigosos. Ok?
E agora a gente fala sobre o número de risco. O número de risco que indica o tipo e a intensidade do risco, formado por 2 ou 3 algarismos. A importância do risco é registrada da esquerda para a direita. Então, onde a gente vai ver esse número de risco? A gente vai ver no painel de segurança. Tá? Os algarismos que compõem os números de risco têm o seguinte significado. Então, agora a forma que a gente vai fazer a leitura, dessa numeração. São os números de risco, onde você, fazendo a leitura através dos números, você consegue saber o risco daquele material. Tá? Então, por exemplo, quando o número de risco ele é representado pelo número 2, se a gente lembrar da classe, tá, dos produtos perigosos, a classe 2 está relacionada a que tipo de produto? A gases, não é? Então, se é a gases, a característica, quando apresentar o número de risco número 2, tá, é a emissão de gás devido à pressão ou reação química. Tá? Aqui eu vou adiantar um pouquinho só para mostrar aqui, ó, como que ele é representado. Tá? Aqui a gente já volta. Tá? Só para mostrar aqui o número de risco, como que ele é representado. Então, quando a gente fala número de risco, a gente está querendo dizer, tá, sobre essa numeração que aparece aqui na parte superior do painel de segurança, onde essa numeração da parte superior significa informações relacionadas ao produto transportado. Ok? A parte de baixo é o número da ONU, como a gente já havia falado em aula anterior, que é a numeração que a ONU classifica a nível mundial aquela substância. Agora, informações mais precisas, mais específicas daquela substância, tá, é possível encontrar através da numeração da parte superior. Então, é isso que a gente está estudando agora, tá? Onde o número de risco é o principal, é o primeiro número que aparece. Então, a gente faz a leitura da esquerda para a direita. O primeiro número que aparece significa o número de risco. E aí vem o risco subsidiário. Então, a gente vai falar sobre essas numerações, ok? Então, dando continuidade. Então, quando a gente fala que o primeiro número, o número de risco, que é o primeiro número, se ele for o numeral 2, aí a gente faz uma relação com as classes que a gente estudou. A gente falou que a classe 2 é característica de gás. Porém, tá, em situação de número de risco, quando a gente fala classe 2, ele tem um risco do quê? De emissão de gás, aquela substância, devido à pressão ou à reação química. Então, qualquer uma das duas situações pode provocar essa emissão de gás. Ok? Já com o número 3, tá? A inflamabilidade de líquidos. Tá? Então, na classe 3, lembra que a gente falou da classe? Classe 3 está relacionada a líquidos inflamáveis. Então, quando a gente fala no número de risco, desculpem, dessa substância, tá? A gente está falando de inflamabilidade dessas substâncias. Então, ela com esse número de risco, ela tem um risco de inflamabilidade. De líquidos, né? Se é classe 3, então são líquidos. Ou com risco de vapores e gases. Tá? Só que aqui ó, ele está falando líquidos que liberem gases ou vapores. Né? A substância gás, propriamente dita. Okay? Ou líquido sujeito a alto aquecimento. Tá? Então, risco de combustão. Ok?
Já na classe 4, a gente fazendo a relação com a classe que a gente viu, né, a classe de produto perigoso, a classe 4 está relacionado a sólidos, né? Então, se a gente falar em número de risco 4, a gente vai falar de inflamabilidade do que? De líquido? Não, né? Se um número de risco é 4, inflamabilidade de sólidos. Ou também, né, o risco de sólidos sujeitos a autoaquecimento. Então, inflamabilidade também está relacionado ao calor. Tá? É relacionado quando há autoaquecimento de receber calor. Na classe 5, são os oxidantes. Então, substâncias oxidantes. Que o efeito, então, como número de risco, o efeito de oxidação, que pode favorecer o incêndio, né? Aqui a oxidação, a alteração da substância química do produto envolvido. Essa alteração com aquecimento favorece a ocorrência de incêndio. Já o número de risco 6, que são substâncias tóxicas, risco de toxicidade. Classe 7, se são as substâncias radioativas, risco de radioatividade, emissão de raios radioativos. 8, substâncias corrosivas, então risco de corrosividade. E a 9, risco de uma reação espontânea. São as substâncias diversas, não enquadradas em qualquer uma das características anteriores. Há um risco de reação espontânea. Então, esses são os números de risco. Agora a gente vai falar sobre os próximos algarismos após o número de risco, que são os riscos subsidiários. Então, ainda sobre o número de risco, quando ele vier antecedido da letra X no painel de segurança, antes dos algarismos, significa que a substância, essa substância transportada, ela reage perigosamente com água. Tá? Então, ela não pode entrar em contato com água. A repetição de um algarismo indica, em geral, aumento da intensidade daquele risco. Ok? Então, aumento da intensidade daquele risco. Então, quando duplicado, tá, o algarismo, tá, aquele numeral, tá, quando duplicado, ele apenas está intensificando, tá, aquele risco específico. Ok? Então, a repetição indica o aumento da intensidade. A gente vai colocar alguns exemplos aqui. Quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente indicado por um único número, este será seguido por 0. Então, quando o risco da substância, ela for possível ser explicada por somente um número, este será seguido por 0. Exemplos de números de risco e seus significados. Então, a gente vai colocar alguns exemplos aqui de número de risco e seus significados. Então, a classe 2, o número de risco 2, acompanhado de 0. Então, se ele é 2, essa substância pode ser representada somente por um número. Como a gente disse, é seguida por um 0. Se o número de risco é 2, relacionando lá com a classe, está relacionado a substâncias gasosas, são os gases. Então, aqui ele tem uma característica de ser um gás inerte. Agora, se ele for duplicado, 2, 2, então ele é um gás, não é inerte, tá? É um gás refrigerado, tá? É um gás frio. Okay? Agora, se ele for duplicado,
né? O seu risco aumentou, então ele deixou de ser inerte, é um gás refrigerado, porém ele é acompanhado por um numeral 3, que lembra do que? De inflamabilidade, né? O 3, né? Não lembra somente de líquido, né? Lembra também de inflamabilidade. Então, se ele, até porque se ele é 2, ele não pode ser um líquido, ele é um gás, né? Então ele é um gás refrigerado e inflamável. Então, duplicado o numeral e seguido por um 3. Isso significa que ele é um gás inflamável refrigerado. Ok? Agora, duplicado, tá? Continua aí o 2 duplicado, então continua sendo um gás refrigerado, porém ele é seguido do numeral 5. Ok? Seguido do numeral 5, 5 está relacionado a oxidantes, né? Então ele é um gás com risco de oxidação. A oxidação favorece o incêndio. Então ele é um gás refrigerado oxidante. Se o número de risco ele apresenta somente o numeral 2, não é duplicado e seguido de 3, então ele é somente um gás inflamável. Agora, o numeral 2 seguido por um número meia dúzia, né, seria um gás tóxico, se tivesse somente com um 6, né? Somente com um numeral 6. Porém, ele está duplicado. Duplicado, como a gente disse pela regra, há uma intensificação. Então, ele não é somente um gás tóxico. Por ter o 6 aqui duplicado, ele é um gás muito tóxico. Ok? Então, o número 6 a gente falou que são substâncias tóxicas, né? Então, ele tem a característica de ser tóxico. Ok? Então, né, a gente vai gravando os assuntos abordados até esse momento e acaba ajudando na compreensão, na leitura do número de risco. Então, exemplos de número de risco e seus significados. Então, a gente vai colocar alguns exemplos aqui, né, como fazer a leitura desses números de risco. Então, vamos lá. 323. Então, primeiro a gente está falando de uma substância líquida. Se ela é uma substância líquida da classe 3, é uma substância líquida inflamável. Tá? Porém, acompanhado de um numeral 2 e depois novamente de um 3. Então, ele é um líquido inflamável. Tá? Aqui está falando que reage com água, mas está faltando um X aqui, né? Que a gente já percebe a gente já percebe aqui, né? Aqui na verdade, né, não é pela falta do X, não. Aqui a gente entende o seguinte: 323 é um líquido inflamável que reage com água. Por quê? Qualquer líquido inflamável, você não pode jogar água, né? Então ele já diz instintivamente que reage com água. Você não pode jogar água. Então não precisa do numeral X. Ok? Aqui no exemplo seguinte, a gente coloca um X. Mas dizendo que aqui nesse caso ele reage perigosamente com água. Ok? É totalmente diferente. O anterior, instintivamente, um líquido inflamável, você não pode jogar água, né? O bombeiro já tem que ter esse pensamento. E já, quando está a presença de um X, é que, de forma alguma, né, utiliza-se água pela reação perigosa que será ocasionada. Ok? Então, voltando no nosso exemplo. Então, numeral 3 é o líquido inflamável. Seguido de um 2, é a capacidade de desprender gases inflamáveis. Também é uma característica desse líquido. Ok? E aí ele é seguido por um 3. Ok? Que é reforçar essa reação com água. Tá? Agora, seguido do X, a única diferencial é isso, que vai reagir perigosamente com água. O restante é tudo igual. Líquido inflamável, desprende gases inflamáveis e reage com água. Porém, tendo o X, reage perigosamente. A gente vai ver um exemplo agora, né, usando um X também. Ó. E, né, triplificação do numeral 3. Então, 3 é um líquido inflamável, ok?
Só que aqui, reforçando o perigo, por ter mais sequência de mais 2, 3, né, reage com água, tendo um X, reage perigosamente com água, e a característica de ser um líquido pirofórico. Então, se reage perigosamente com água, né, o risco aí é a característica de um líquido pirofórico. Okay? Agora, no outro exemplo, um X362. Então, o X a gente já sabe que reage perigosamente com água. O 3 é um líquido inflamável, o 6 é tóxico, tá? E o 2 a capacidade de liberar gases inflamáveis. Tá vendo como a gente agora, a leitura a gente já está fazendo mais facilmente? Né? Já é possível entender o significado de cada número. No numeral 482, então o risco 4 são sólidos inflamáveis, 8 corrosivo, risco de corrosão, e 2 a capacidade de liberar gases inflamáveis. Tá? Aqui é a reação com água, por ser um sólido inflamável, tá? Também vai estar reagindo com água, tá? Mas não perigosamente, tendo X. Okay? Tendo X, que nem esse exemplo aqui, ó, o X886. Então, 8 é uma substância corrosiva. Aí duplicou, então ela é muito corrosiva. Aí o 6 ela é tóxica. E tendo X, reage perigosamente com água. 8,9 é apenas um produto corrosivo. Seguido de um 9, pode reagir, né, ocorrer uma violenta reação espontânea. Ok? Então, alguns exemplos aí, tá, de número de risco e os seus riscos subsidiários. Ok? Tá, então, a gente aí falou um pouco mais sobre a numeração contida no painel de segurança, relacionado ao número de risco, ok? E agora a gente entra para falar sobre análise de informações. Como analisar as informações que você tem daquele produto perigoso. As formas de analisar essas informações. Então, por exemplo, uma emergência envolvendo produtos perigosos terá seu gerenciamento otimizado se houver informações disponíveis, né? Então, esse gerenciamento vai ser dinâmico, vai ser rápido, havendo o máximo de informação possível ali. Essa disponibilidade de informação vai agilizar essa gerência dessa emergência. Ok? Então, tendo essas informações disponíveis, né, das características dos produtos envolvidos e dos recipientes nos quais estão contidos. Então, são informações aí importantes. O equacionamento das ações e a priorização de tarefas é resultado da análise detalhada do sistema de informação disponível. Então, as ações ali, o equilíbrio das ações que devem ser tomadas e, lógico, as prioridades que devem ser dadas. Vai ser resultado dessa análise, ok? Da análise dessas informações. Basicamente, podemos utilizar como fonte de consulta. Agora são as fontes de consulta que a gente pode ter para obter essas informações do produto perigoso ali envolvido na emergência. Então, por exemplo, a ficha de emergência, né, que é uma ficha que acompanha o produto perigoso. Tá? Todo produto perigoso transportado tem que ser acompanhado por essa ficha de emergência, para caso aconteça uma emergência. Lá tem as principais informações sobre o produto. Tem a ficha de segurança também, de produtos químicos. Tá? Essa ficha de segurança está diretamente ligada a procedimentos seguros no manuseio e transporte do produto químico. A simbologia, então, é a simbologia que a gente viu até agora, rótulo de risco, painel de segurança. Os rótulos, ok, da substância. O manual Proquímica, então esse manual aqui tem, né,
está contido nesse manual todas as substâncias, as características. Então é um manual para consulta, para maiores informações relacionadas ao produto envolvido. Os manuais especializados, aí são outros manuais, não somente o da Proquímica, porque a Proquímica é de uma associação de produtos químicos, né? Já os manuais especializados são manuais mais específicos manuais específicos para os produtos perigosos. Okay? O documento de embarque, também que acompanha o produto perigoso em seu transporte. Então são as principais fontes de consulta. Agora falando, né, sobre uma dessas fontes de consulta, por exemplo, a ficha de emergência. A ficha de emergência, né, é acompanhada de um envelope para o transporte, né, desses documentos, né, para o transporte do produto perigoso. Né? E esses são os documentos legais do produto perigoso, tanto a ficha de emergência como o envelope, obrigatórios para o transporte de produtos perigosos. Então a ficha de emergência e o envelope são obrigatórios para acompanhar aí, né, a substância transportada. A emissão desses documentos é responsabilidade do expedidor da carga. Então quem expede a carga tem que emitir esse documento, preenchido conforme instruções fornecidas pelo fabricante. Tá? Então, esses documentos eles são preenchidos de acordo com as informações do fabricante ou do importador do produto. Ok? Contendo, né? Então, essa ficha de emergência tem que conter orientação quanto ao que deve ser feito em caso de emergência, acidente ou avaria. Então tem que ter essas orientações. Outra informação na ficha de emergência: telefone de emergência da Corporação de Bombeiros e dos órgãos de policiamento de trânsito, da Defesa Civil e do Meio Ambiente ao longo do itinerário. Então essa ficha ela tem que facilitar, né, o atendimento dessa emergência contendo esses telefones. Estas informações devem acompanhar o transporte e normalmente estão disponíveis no porta-luvas. Então, normalmente tem que estar disponível no porta-luva. Tá? Isso para facilitar a sua localização, né? A localização dessa ficha de emergência. Tá? Então, mas tem que estar no caminhão ou né, está localizado na bolsa da porta do motorista. Okay? Então tem que estar num desses dois locais. Então a gente falou sobre a ficha de emergência. Já a ficha de segurança de produtos químicos, né, são classificadas como fonte de consulta técnica. Então aí para uma consulta mais técnica, na busca de maiores informações, tá? Aí pode ser consultado a ficha de segurança daquele produto. Sua apresentação é dividida em seções específicas. Aí essas seções, né, da ficha de segurança tem lá a característica físico-químicas, toxicidade, ecologia, legislação, segurança e higiene industrial. Tá? São as principais informações contidas nessa ficha de segurança. Ok? O conteúdo mínimo das fichas de segurança então ele vai ter pelo menos informações sobre o material, tá? Então o nome comum utilizado comercialmente ou o nome químico. Ele vai ter as informações sobre toxicidade, os riscos, né, à saúde e primeiros socorros. Ok? Então é relacionado aos riscos aí à saúde e o atendimento em primeiros socorros, bem como as informações de risco de incêndio e explosão. A reatividade, incompatibilidade com outros produtos gerados na decomposição. Então são essas as principais informações, assim como as informações sobre proteção pessoal, proteção respiratória, para os olhos, para as mãos. Informações sobre
armazenamento e transporte, requisitos para a embalagem, né, o invase, o manuseio, a forma de armazenamento, né, cuidados durante as operações de carga e descarga. Então, os procedimentos de cuidados tem que estar contido nessas fichas de segurança. Tá? Agora, sobre a simbologia, né, local e de transporte, como já visto anteriormente, né, claro, né, a gente já viu de transporte, a gente ainda vai falar de local, ok? Os rótulos, na última forma, a gente já falou de local e transporte. Local é o diamante de Rommel, né? E transporte é painel de segurança e rótulo de risco. Aí os rótulos, isso simbologia. Agora os rótulos. Os rótulos podemos encontrar nos rótulos dos produtos várias informações que auxiliem no equacionamento das ações. Então lá vai ter um resumo, né, nesses rótulos de informações sobre o nome do produto, o seu risco, ok? O manual Proquímica da Abiquim, tá? O que seria a Abiquim? Associação Brasileira da Indústria Química, ok? E aí o manual fornece o quê? Uma orientação básica, né, bem resumida, com o objetivo, tá? Com o objetivo de procedimentos, né, de quais procedimentos adotar nas fases iniciais de um acidente, dentro de uma emergência. Tá? Sua utilização baseia-se no reconhecimento inicial do nome do produto, ou de seu número ONU. Tá? Então é a forma de consultar, ou pelo nome ou pelo número. Tá? Ou o nome ou o número do produto envolvido. É possível consultar esse manual. Desta forma, relaciona-se o produto a um número de guia, a qual contém as recomendações básicas a serem adotadas. Então, a partir dessa informação do nome ou do número, é possível encontrar as recomendações básicas, os procedimentos, né, os cuidados a serem adotados durante o atendimento a um acidente ou emergência. Okay? Então aqui tem um exemplo aqui desse manual de emergência da Abiquim, Proquímica, né? Aqui a capa dele, né? Esse aqui que a gente está utilizando como exemplo já antigo, né? De 2002, tá? Aqui tem o principal endereço aqui da Associação Brasileira de Indústrias Químicas. Uma informação, né, para acrescentar, é possível entrar no site da Abiquim, porém o manual você, né, até então eu não conheço, né, uma forma de você adquirir esse manual via internet. Mas é possível, se você mandar uma solicitação, né, para essa associação, eles te mandam de graça, né, eles não cobram para a emissão desse manual. Okay? Então, caso você se interesse em adquirir um manual, né, de emergências, tá, da Abiquim, é só solicitar que eles estarão enviando. Tá? É importante esse manual para uma consulta, principalmente se você for atuar, né, na área de produtos químicos, ok? Então é isso. Então um exemplo aí de manual de emergências da Abiquim. E agora a gente fala como, né, como se distribuem as informações dentro desse manual. O manual ele é dividido em 5 seções coloridas, então representada por cores, conforme a descrição abaixo. Por exemplo, a seção branca, que é a seção inicial, ela fala somente sobre procedimentos na emergência. Tá? Então, os procedimentos que devem ser adotados no atendimento de uma emergência. Por exemplo, também
é sobre a identificação do produto. Então, a seção branca fala sobre procedimentos de emergência, identificação do produto, assim como classes de risco, relação dos códigos de risco, tabela dos rótulos de risco e número de risco. Então, aqui está diretamente ligado à identificação e aos procedimentos que devem ser adotados na emergência. Já a seção amarela, tá? Ela fala sobre a relação numérica dos produtos perigosos, sinônimos, 4 colunas com a primeira, número da ONU, né? Identificação do produto, né? A segunda coluna, classe de risco principal, número de guia do procedimento de emergência e a quarta coluna fala sobre o nome do produto. Tá? Então ela é dividida de uma forma, tá? Que conforme a informação que você tem. Se você tem um número da ONU, tá? Você vai utilizar determinada seção. Se você tem um nome, utiliza-se a outra seção. Por exemplo, a seção azul, né? Ela trata sobre uma relação alfabética, tá? Relação alfabética dos produtos. Então, se você tem o nome dele, né, do produto, você vai direto na seção azul e vai na ordem alfabética, tá? Consultar esse produto. Aí os mesmos da seção amarela, tá? Sendo a ordem das colunas, né? Aí, né, vai vir primeiro o nome do produto, o número da ONU na sequência, a classe de risco e o número de guia de emergência. Okay? Então são as seções branco, amarelo, azul. Aí vem a seção laranja, que são as guias de atendimento inicial em casos de emergência. É uma das principais seções, porque ali, né, vem a orientação sobre o atendimento, tá, inicial. Atendimento inicial em casos de emergência, com suporte para os primeiros 30 minutos de atendimento. Então, essa é a parte principal, né, do guia. É a seção laranja, é a parte principal, pois são os procedimentos que devem ser adotados nos primeiros 30 minutos. Tá? Além também de, claro, na seção laranja desse manual, ele também apresentar aí os riscos potenciais, bem como o risco de segurança pública, as ações de emergência. Então é uma seção bastante importante. Ok? Aí a seção verde, que é a tabela de isolamento. Então essa seção já é justamente para transmitir as informações, né? Ali contém, né, estão contidas informações relacionadas à distância, à proteção inicial que deve ser adotada. Tá? Eu falo assim que a seção laranja ela é bastante importante, tá? É importante, por exemplo, para a gente que vai atender a parte de emergência e sendo o primeiro a chegar no atendimento à emergência, a gente vai falar um pouco isso já na parte 3 de produtos perigosos, né? Que para atender uma emergência com produtos perigosos, a complexidade é muito grande. Então, é toda procedimental. Então, caso você se depare com a emergência com produto perigoso, existe uma sequência de procedimentos muito importante e por isso que a seção laranja é uma das seções mais importantes. Porém, as outras seções também são importantes. Por quê? Você nunca vai chegar nessa seção laranja do manual sem saber identificar o produto primeiramente. Qual é? Um exemplo, se você só tem o número do produto e não sabe o nome dele, não adianta nada. Né? Como que você vai chegar na seção laranja? Né? Você tem que ter todas as informações. Apenas na seção laranja vai ter as informações mais importantes daquele. Você pode pegar o número do produto e já, né, já conseguir de imediato as informações, os procedimentos iniciais. Porém, você precisa de maiores informações. Quer ver um exemplo? Só basta alguém já ter tido contato com o produto. Né?
você foi atender a emergência e tem vítimas no local. E aí, você vai precisar de maiores informações com relação às vítimas. Quais os procedimentos com a vítima? O produto é infectante, o produto é tóxico? São essas informações que o manual ele vai te apresentar. Não só os procedimentos iniciais são importantes. Lógico, é um dos primeiros procedimentos. Por isso que a gente fala que a seção laranja é a mais importante inicialmente. Depois vem as outras seções, como a gente está esmiuçando aqui. Então, essa seção verde, a tabela de isolamento e proteção inicial, também é importante. E vem a seção branca, que é a última seção, que é a seção final. Ela fala do uso do painel de segurança e da correta sinalização nos veículos transportadores de produtos perigosos. Isso aqui já é uma seção que define aí como deve ser sinalizado os veículos transportadores de produtos perigosos. Ok? Então aqui a gente já mostra aqui o exemplo. A gente pode ver aqui que tem uma guia. Isso aqui é uma numeração de controle para facilitar a procura. Tá? Mas aqui são as seções. Então, por exemplo, seção amarela, como a gente disse, vai vir aqui primeiramente o número da ONU aqui na esquerda. Tá? Então essa numeração aqui, ela vem sequencial. São milhares de produtos perigosos classificados. Então por isso que o manual ele é bastante grande. É atualizado anualmente, porque são descobertas novas substâncias, os riscos são colocados, atualizados nesse manual. Então são milhares. Então, nessa coluna aqui, a gente verifica aqui na seção amarela. Então, a primeira informação, o número da ONU. Se você já tem um número, então já facilita. Na seção amarela, você já vai conseguir localizar através do número. Aí, a segunda informação já vem dizendo o número da guia, que é para facilitar você consultar. Então, por exemplo, ele vai relacionar os cuidados ali, os riscos daquele produto com a guia. Então, se você vê aqui, número da ONU 1727, número 60, você vai direto na guia 60 e aí você já, em qual seção? Na seção laranja. E lá vai ter informações sobre riscos em potencial dessa substância. Okay? Então, é isso que facilita essa guia. Ok? Aí tem aqui o nome do produto, tá? O nome químico. Então, por exemplo, aqui, bifluoretano de amônio, sólido. Aí ele vem o número da ONU, o número da guia, tal, e aqui vem o produto. Ok? Então, pode ver, eles são 4 colunas, aqui já repete, tá? Então, já dá continuidade. 1744 e vai embora. Ok? Então, é a forma de consultar esse manual. Tá? Resumidamente, é dessa forma. Para o conhecimento nosso. Ok? Então, com isso, lógico, o assunto ele é bastante complexo, a gente poderia ficar bastante tempo aqui esmiuçando, pegando esse manual e conhecendo ele bem aprofundadamente, mas aí a gente coloca deixa o seguinte, o curso de bombeiro civil, ele é para você ter uma noção. Se, dependendo da área que você for atuar, depois de formado, tá, você vai ter que se aprofundar, vai ter que aprofundar o seu conhecimento na área, por exemplo, de produtos perigosos. Então, se você vier trabalhar numa indústria química, você vai ter que aprofundar seu conhecimento em cima das substâncias que a indústria trabalha. Ok? Então, esse aprofundamento aí de conhecimento vai ser a partir desse conhecimento que vocês estão adquirindo no curso. Ok? Então, essa segunda parte a gente encerra por aqui. Tá? Pessoal, ao acompanhar essas aulas, eu peço aí, anotarem as principais informações ali, dúvidas, na realização do teste. Tá? Muitas vezes o assunto, por ser ter o primeiro contato ali, às vezes há uma dificuldade no entendimento. Caso seja necessário, assistam a aula novamente. Ok?
anotando essas principais informações. Se houver dúvida, enviem para a gente, através mesmo da ferramenta, da plataforma. Tem lá tem o fórum, discussão, tá, pode mandar via e-mail, tá? Inclusive a gente aí está ampliando algumas ferramentas. Por exemplo, o fórum é uma ferramenta que a gente precisa explorar mais, né? Compartilhar, interagir mais um com o outro, né? E a gente pede que o aluno, nessas dúvidas ou dificuldades, postem, tá? Qualquer informação para a gente, ok? E a gente vai estar respondendo, aí vai estar disponível a tirar as dúvidas, tá ok, pessoal? Então essa segunda parte aí de produtos perigosos é isso. Então, obrigado aí, até a próxima parte 3 aí de produtos perigosos. Então, obrigado. Estes acidentes com materiais perigosos demonstram como é importante cumprir fielmente os regulamentos da ICAO e IATA. O que torna os materiais perigosos um risco tão grande? Suas propriedades. Propriedades dos materiais perigosos. E é por isso que a ICAO classificou estas substâncias em 9 classes de perigo. Vamos começar com a classe 1. A classe 1 compreende todos os explosivos. Incluídos nesta classe, encontramos munição de treino, plástico, explosivos técnicos e militares e munição usada em caça e esportes. A maioria dos explosivos não é transportada por ar por ser perigoso demais. Eis uma caixa contendo 5 kg de TNT e seu efeito. Porém, até as quantidades bem menores podem causar danos suficientes. Por este motivo, explosivos somente de 2 divisões podem ser transportados por ar. Explosivos da divisão 1.3, com as letras de compatibilidade C e G, e explosivos da divisão 1.4. Quais suas propriedades? 1.3C e G são inflamáveis. Quase não há risco de estilhaços, fragmentos e partes quebradas. Divisão 1.4 contém substâncias e objetos que não são significantemente perigosos. Por exemplo, estes sinalizadores e sinais de fumaça. O grupo de compatibilidade S é de interesse particular. Este grupo inclui munições de segurança ou munição de subcalibres para armas usadas em caça ou esportes. Resumindo novamente a propriedade dos explosivos que podem ser transportados via aérea. Risco de incêndio. Pequeno risco de explosão e estilhaços. Vamos dar uma olhada na classe 2 de perigo. Gases. Esta inclui gases comprimidos, liquefeitos ou congelados, e aqueles que são feitos sob pressão. Os gases podem ser transportados em contêineres pressurizados. Este contêiner contém 300 gramas de gás não inflamável dióxido de carbono. Se um contêiner ou lacre estiver danificado, o efeito é semelhante a um disparo de arma de fogo.
Latas de spray também são containers pressurizados e podem explodir se forem expostos a altas temperaturas ou uma queda de pressão. Por isso, containers de alta pressão não devem ser aquecidos ou danificados. As etiquetas da classe 2, além de mostrarem o risco geral de pressão, também indicam propriedades adicionais. Esta etiqueta vermelha indica gás inflamável da divisão 2.1. Eis uma demonstração com ESBRA. Além disto, quando os gases e o ar são misturados na proporção certa, isto pode levar a uma explosão. Esta bola foi enchida com uma mistura de gás e oxigênio. Podem imaginar o efeito dentro do compartimento de um avião. A etiqueta verde representa os gases não inflamáveis da divisão 2.2. Eles podem ter efeitos oxidantes ou asfixiantes. Esses gases podem ser extremamente frios. Por exemplo, o nitrogênio líquido pode chegar à temperatura de menos 192 graus Celsius. Uma rosa mergulhada dentro dele congelará em segundos. E se quebrará como vidro. Estes gases são mais pesados do que o ar. Eles deslocam o oxigênio e tornam a respiração impossível. Agora, chegamos aos gases que são também venenosos. Eles pertencem à divisão 2.3. Gases venenosos espalham-se rapidamente e, se inalados, podem causar sérios problemas à saúde ou até à morte. Normalmente, não podem ser transportados por aviões de passageiros. Vamos resumir os fatos. Gases da classe 2 geralmente são transportados em containers pressurizados. Estes containers podem explodir. E, entre outras propriedades, estes gases podem ser inflamáveis, produzir baixas temperaturas, deslocar o ar e ser venenosos. Líquidos inflamáveis encontram-se na classe 3. Esta classe compreende líquidos que produzem um vapor inflamável. Por exemplo, verniz, solventes, fluido para isqueiros, querosene e resinas. Estas substâncias têm diferentes pontos de combustão, o que é definido como a temperatura mais baixa onde o vapor que sai do líquido pode ser incendiado no ar. A propósito, o ponto de ebulição é um fator importante na classificação das substâncias. Isto inclui todos os líquidos que têm o ponto de ebulição em 60,5 graus Celsius ou menos num container fechado ou 65,6 graus Celsius num container aberto. Isopropanol e álcool emitem vapores inflamáveis suficientes a 10 graus Celsius. A temperatura ambiente e uma espátula aquecida são o bastante para provocar a combustão de disulfato de carbono. Querosene não queima na temperatura ambiente. Deve ser aquecido a até 40 graus Celsius para liberar gás inflamável.
Resumindo, materiais perigosos da classe 3 são inflamáveis a temperatura de 60,5 ou 65,6 graus Celsius ou menos. A classe de perigo 4 possui 3 divisões. A divisão 4.1 inclui sólidos inflamáveis. Por exemplo, aqui, nitrato de celulose, também conhecida como piroxilina. Quais são suas propriedades? Queima rapidamente. Estas substâncias podem entrar em combustão como resultado de fricção ou calor. Substâncias com esta etiqueta compõem a divisão 4.2. Estas substâncias são difíceis de serem filmadas em estúdio, já que entram em combustão espontaneamente. No ar, incluem, por exemplo, fósforo amarelo ou branco. A divisão 4.3 inclui aquelas substâncias que formam gases inflamáveis quando em contato com a água. Vamos observar o carbureto. Não queima quando seco. No entanto, quando adicionamos água, libera gases inflamáveis. Vamos resumir as propriedades da classe 4. Sólidos inflamáveis que entram em combustão espontaneamente e formam gases inflamáveis com água. A classe 5 de perigo possui duas divisões: substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Ambos podem promover ou iniciar um incêndio porque necessitam de oxigênio. Com a ajuda de uma máquina de soldar, pode ser visto que quando o oxigênio é acrescentado à chama, ela se torna azul, tornando-se mais quente e a combustão é intensificada. O mesmo efeito pode ser observado com oxidantes da classe 5.1. Por exemplo, permanganato de potássio. Aqui, igualmente, a chama torna-se azul e a combustão é acelerada. Peróxidos orgânicos igualmente estimulam a combustão. Aqui, peróxido benzílico tem uma combustão explosiva. Há também peróxidos orgânicos que reagem espontaneamente com outros componentes químicos, por exemplo, glicerina, quando ocorre a combustão. Vamos repetir. Ambas as divisões promovem incêndios. Reagem perigosamente com outras substâncias. São sensíveis ao calor e fricção.
Os grupos perigosos na classe 6 são divididos em duas partes: substâncias tóxicas e substâncias infecciosas. As substâncias tóxicas têm esta etiqueta. Eis alguns exemplos dos produtos comerciais nesta divisão. Estas substâncias são venenosas quando engolidas, quando inaladas ou em contato com a pele. Todas as precauções devem ser tomadas quando lidarem com embalagens danificadas. Substâncias infecciosas pertencem à divisão 6.2. Estes são micro-organismos, neste caso, cultura de bactérias para pesquisas. Uma infecção é possível ao contato. Vamos resumir. As substâncias na classe 6 são venenosas ou patogênicas. As consequências: infecção, doença, morte. Agora chegamos às substâncias da classe 7. Estas substâncias são usadas em medicina, indústria e engenharia nuclear para a obtenção de energia. Nossos sensores não podem detectar a presença desta substância. Mas, por exemplo, usando a ajuda de um detector de moléculas Geiger, é possível detectar a radiação. O nível sendo fornecido através de um sinal audível. A radioatividade surge pela decomposição dos átomos e possuem tal energia que os raios podem penetrar este bloco de ferro. Devemos, portanto, nos proteger. Mas como? A melhor proteção é manter distância. É aqui que a radiação aumenta. Tempo é outro fator protetor. Quanto menos tempo passar numa área radioativa, menos a quantidade de radioatividade absorvida pelo corpo. Uma parte da radioatividade pode ser isolada, e isto pode ser obtido com a utilização de invólucros apropriados. A Agência Internacional de Energia Atômica estabeleceu limites máximos para o transporte de cargas com conteúdo radioativo. Estes limites também fornecem proteção e se aplicam a 3 categorias de embalagem. Embalagem com esta etiqueta são as com menos radioatividade. E embalagem com esta etiqueta emitem o máximo. Vamos resumir. A radiação danifica o ambiente. Pode se proteger mantendo distância, limitando o tempo na área radioativa, isolando a radioatividade e observando os limites máximos. Substâncias corrosivas tais como ácidos e alcaloides pertencem à classe de perigo 8. Aqui estamos adicionando ácido hidroclórico ao alumínio, um metal leve que também é usado na construção de aviões. Como podem ver, gases surgem imediatamente e o alumínio é decomposto. Soluções de alcaloides concentrados têm uma reação bastante semelhante.
Uma das propriedades dos ácidos e das soluções alcaloides é que produzem calor e gases. Destroem tecido vivo e outros materiais. Todos os materiais perigosos que ainda não foram discutidos pertencem à classe 9. Por exemplo, veículos, substâncias magnéticas e gelo seco. Gelo seco é muito frio, 70 graus negativos. Como só se torna gasoso quando aquecido, não produz umidade e é o agente ideal para transporte. No entanto, o gás que é formado tem uma desvantagem. É mais pesado do que o ar e desloca o oxigênio. É por isto que os lugares que usam gelo seco para o armazenamento, por exemplo, aqui dentro do avião, devem ser arejados antes da entrada. Vamos observar outro exemplo da classe 9. Ímãs não colocam as pessoas em risco diretamente, porém formam campos magnéticos que influenciam bússolas, videotapes, fitas de armazenamento de dados e equipamento de medição. Vamos resumir. Gelo seco é muito frio, desloca ar. Ímãs influenciam os instrumentos. Destroem informações de fitas de armazenamento de dados. Agora que estão familiarizados com as propriedades mais importantes dos materiais perigosos, por favor, cumpram as exigências e os regulamentos da ICAO e IATA para que tenham certeza de que estas propriedades nunca possam ocorrer. Substâncias radioativas em transporte aéreo. A classe de perigo 7, que compreende as substâncias radioativas, representam um aspecto especial no transporte de materiais perigosos por ar. O que é radioatividade? Ela surge da decomposição de átomos. Durante o processo de decomposição, alta energia é produzida sob a forma de radiação. Uma distinção é feita entre os diferentes tipos de radiação. Radiação alfa, radiação beta, e raios gama, que possui a mais intensa radiação. A radiação alfa pode ser bloqueada com uma folha de papel ou a camada superior da pele. A radiação beta, com metal ou madeira. A radiação gama não pode ser totalmente isolada e pode até penetrar uma jaqueta grossa de chumbo. Porém, os raios realmente perdem uma parte de sua intensidade. Em todo lugar em nosso ambiente estamos expostos à radiação. Por exemplo, a do Sol.
Pedras e minerais também possuem elementos que liberam raios radioativos. Nós não podemos detectar a radiação diretamente das substâncias. Usando aparelhos técnicos como este contador Geiger, é possível obter um sinal audível. O nível do sinal indica a intensidade da radiação. O homem tem usado estes raios, por exemplo, para obter energia de usinas nucleares, mas especialmente na pesquisa médica e terapias. A radiação é perigosa devido à sua enorme energia. Pode, por exemplo, penetrar na pele humana e estimular as células do corpo a crescerem incontrolavelmente, podendo até provocar câncer. Por este motivo, devemos nos proteger a nós mesmos e ao meio ambiente. Mas como? Já conhecemos um fator protetor, o isolamento. Grande parte da radiação se torna inativa. Isto é obtido na prática com o uso de embalagens especiais. O tempo também é um fator protetor. Quanto mais curta a exposição à radiação, menor os possíveis danos. A radiação diminui com o aumento da distância. Por isso, deve guardar distância. A Agência Internacional de Energia Atômica publicou recomendações para fornecer procedimentos internacionais seguros e uniformes para o transporte de substâncias radioativas. Estas recomendações fornecem a base para os regulamentos da ICAO e IATA, bem como para a Lei Atômica e outras estipulações locais. As exigências de empacotamento para um transporte dependem sempre da radiação e do grau de radioatividade. Há 3 tipos diferentes de embalagens. Em muitos casos, a embalagem do fabricante é adequada, evitando que o conteúdo radioativo seja liberado. Pouca radiação está envolvida. São consideradas como embalagens de exclusão. Se estas forem inadequadas ou se as substâncias excederem os valores limites, a embalagem de proteção radioativa, chamada embalagem tipo A, deve ser usada. Esta embalagem é construída de tal forma que resistirá às condições normais de transporte. Se o valor ainda é excessivo, um tipo de embalagem tipo B deve ser usado. Esta embalagem é construída de tal forma que, mesmo se ocorrer um acidente, nenhuma radiação será liberada. O transporte depende da aprovação das autoridades. Se a autorização do país de origem for necessária, o pacote tipo B é usado. O U significa unilateral. Se for necessária a autorização dos países que terão contato com o transporte, a embalagem tipo BM é usada. O M significando multilateral. Como os transportes de produtos radioativos são etiquetados? As informações sobre material perigoso, obviamente, devem ser colocadas, significando que o transporte mostra o número UN, o nome apropriado da transportadora, nome e endereço da transportadora e consignatário, bem como o peso permitido se exceder 50 kg. Além disto, toda a embalagem deve, segundo os regulamentos do tipo A, ter as palavras tipo A carimbadas ou em etiqueta. O mesmo se aplica às embalagens do tipo B. Elas possuem as marcações do tipo BU ou tipo BM e devem sempre conter o símbolo de radioatividade.
além da etiqueta de identificação e número de construção. As etiquetas da classe 7 de risco têm esta aparência. Todas as três possuem o símbolo das 3 hélices, significando radioativo. Os números a seguir representam a categoria. A dosagem dentro da embalagem da categoria 1 não deve exceder 5 microsiemens. E a distância de 1 metro deve ser equivalente a 0. Este valor, que é medido a uma distância de 1 metro, é conhecido como o índice de transporte, ou TI. O limite máximo para a categoria 2 é 500 microsiemens por hora na superfície, enquanto o valor TI não deve exceder 1. O limite máximo para transportes radioativos na categoria 3 é de 2.000 microsiemens por hora. O TI não deve ser mais do que 10. As 3 categorias indicam o grau de radiação. Uma embalagem da categoria 1 tem a quantidade menor de radiação, enquanto uma embalagem da categoria 3 tem a maior quantidade. O número da classe consta da parte inferior da etiqueta. Há outras 3 partes na etiqueta de perigo da classe 7. O conteúdo, atividade e, nos casos das categorias 2 e 3, índice de transporte. Estas seções devem ser preenchidas pelo embalador. O símbolo do material nuclear, por exemplo, CS131, Césio 131, é colocado na linha de conteúdo. A atividade do conteúdo é dada em Becquerel. Por exemplo, 38 TBq ou 38 tela Becquerel. O índice de transporte mostra apenas um número. Os códigos para o transporte de materiais radioativos são RRW para a etiqueta da categoria 1 e RRY para as categorias 2 e 3. W significa branco e Y, amarelo. Além disto, transportes radioativos devem ter etiquetas de perigo nos 2 lados da embalagem. E, por favor, não esqueçam que outras etiquetas sobre o manuseio devem ser colocadas. Substâncias radioativas envolvem um risco em particular, e as informações apropriadas devem ser colocadas em todos os documentos. Declaração de embarque, conhecimento aéreo, formulário de aceitação e verificação, notificação ao comandante e manifesto de carga.